Sabe uma coisa curiosa? A gente vive numa época com tantos avanços, tantas possibilidades, e mesmo assim, parece que as pessoas nunca estiveram tão perdidas. Ansiedade, um sentimento de vazio, confusão, parece que tem algo fundamental dentro da gente que está ruindo. Mas e se isso não for só um problema de agora? E se a raiz de tudo estiver na nossa própria condição humana? Hoje, nesta nossa análise, a gente vai olhar para isso de dois jeitos: pela lente da mente humana e pela busca de um sentido maior que muitos encontram na fé. Ok, vamos fundo nisso. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Numa era com tanta conexão digital, tanta coisa material ao nosso alcance, por que esse sentimento de estar à deriva, de vazio, virou quase uma epidemia? É isso que a gente vai tentar desvendar. Para começar, vamos olhar para o diagnóstico que está mais na cara. O que muitos especialistas já estão chamando de uma epidemia silenciosa. Uma que afeta a nossa saúde mental de um jeito bem profundo. E olha, isso não é só impressão, não. Os dados mostram isso. A psicologia moderna está registrando um aumento bem preocupante nos casos de ansiedade e depressão. E um dos grandes culpados? O ambiente em que a gente vive. Uma sociedade hiperestimulada. Aquela busca sem fim por dopamina rápida nas redes sociais, a necessidade de validação a todo instante, tudo isso acaba criando a tempestade perfeita para o nosso esgotamento mental. E o problema é que isso joga a gente direto num ciclo vicioso. Funciona mais ou menos assim, olha só. Primeiro, a gente busca um prazer imediato, uma curtida, uma compra, qualquer distração rápida. Aí, como segundo passo, o cérebro se acostuma e o que antes era legal já não tem mais graça. Terceiro, a satisfação de verdade, aquela mais profunda, vai sumindo e o resultado final, no quarto passo, é inevitável. Aquele vazio por dentro só vai aumentando. Agora vamos um nível mais fundo. Se essa hiperestimulação é o sintoma moderno, qual que seria a causa raiz? Talvez uma que seja tão antiga quanto o próprio ser humano. E para isso, a gente precisa falar sobre desejo. A psicanálise, lá desde Freud, já deu uma pista fundamental sobre isso. A teoria diz que nós somos movidos por forças e desejos que a gente nem percebe direito, que estão no nosso inconsciente. Mas aqui vem o pulo do gato, a grande virada. Esses desejos, por natureza, nunca são completamente satisfeitos. Eles são insaciáveis. E isso leva a gente para um conceito central da psicanálise, a falta. Pensa nisso como um buraco que nunca fecha, uma distância que sempre vai existir entre o que a gente quer e o que a gente consegue ter. E segundo essa linha de pensamento, isso não é um defeito a ser consertado, é parte do que significa ser humano. E tem uma ideia do Jacques Lacan que resume essa condição perfeitamente. A gente vive buscando algo que nem sabe dar um nome. E aí, quando tentamos preencher essa falta com coisas de fora, sucesso, prazeres rápidos, status, a gente só entra num ciclo de frustração. Porque, no fundo, nada disso preenche esse vazio essencial. Então, o que acontece quando essa desordem interna, essa falta que a gente não entende direito, começa a transbordar e aparecer no nosso comportamento e no mundo à nossa volta? Ela aparece como impulsividade, falta de autocontrole, aquela busca sem fim por mais um estímulo. A psicologia hoje chama isso de dificuldade de autorregulação. Mas olha que interessante, essa observação não é nova. Textos muito antigos de várias tradições de fé já descreviam um tempo em que as pessoas seriam dominadas pelos próprios desejos sem domínio sobre si mesmas. E a consequência disso é clara. Quando uma pessoa perde suas referências internas, seu eixo, ela fica vulnerável. Qualquer vento leva. Qualquer ideia, qualquer moda, qualquer pressão de fora pode tomar o controle. Em outras palavras, a pessoa perde a soberania sobre a própria vida. E aqui está o ponto crucial. O que começa como uma crise dentro de cada um não fica por lá. Quando um monte de gente está vivendo nesse estado de desordem interno, sem um centro, esse caos pessoal acaba escalando e se tornando um espelho do caos social que a gente vê no mundo. Certo, a gente já olhou o problema de vários ângulos, do sintoma moderno até a raiz psicanalítica, mas e aí, qual seria a saída? Vamos explorar agora um caminho que integra tudo isso para buscar o equilíbrio. A grande proposta aqui não é lutar contra o desejo ou tentar acabar com ele. Isso seria uma batalha perdida. A solução de verdade, o caminho para a maturidade, é aprender a ordenar nossos desejos. Dar uma direção, uma hierarquia e, principalmente, um propósito para eles. E para fazer isso, podemos pensar numa abordagem com 3 pilares que se completam. A psicologia nos dá as ferramentas práticas, disciplina e a criação de hábitos saudáveis. A psicanálise ajuda a gente a trazer para a consciência aquelas forças que nos movem sem a gente perceber. E a fé, por sua vez, oferece a direção. Ela aponta para algo além de nós mesmos, dando uma âncora e um propósito que coloca todos esses desejos em ordem.
E é quando esses três elementos se encontram que a transformação acontece. Quando a consciência de si, a disciplina prática e um propósito maior se juntam, o resultado é a libertação. A pessoa deixa de ser refém dos próprios impulsos e passa a ser autora da própria vida. Então, para a gente fechar, é fácil olhar para o mundo e apontar a crise em todo lugar. Mas toda essa nossa análise convida a uma reflexão um pouco mais profunda. E se a crise externa for só um sintoma? Talvez a crise de verdade, a original, não esteja lá fora, mas aqui dentro. E isso nos deixa com uma pergunta final para levar para casa. A questão fundamental não é só o que está acontecendo no mundo, mas sim quem ou o que está realmente no comando da própria vida. São os impulsos, as influências de fora, ou é uma consciência disciplinada e guiada por um propósito? A resposta para isso? Bom, ela pode mudar tudo.